Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through, only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled, caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality, whoa. That's yours, but I'll keep doing mine. You'll be living your good life. Catch a glimpse from the outside, then you see me now, see me now, see now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. Oi gente, tudo bom? Eu sou a Bárbara, eu moro aqui na Índia e bem-vindos ao meu canal. Bom, como vocês viram, hoje é dia de vlog de viagem. Sim, a gente foi passar 3 dias num vilarejo aqui bem pertinho aqui da cidade onde a gente mora e eu vou mostrar tudo pra vocês. Foram só 2 ou 3 dias de viagem, mas eu filmei muita coisa, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Vou pedir pra você, primeiramente, verificar se você é inscrito no canal, pra você se inscrever, já deixar o seu like no vídeo, porque essa é só a primeira parte e vai ter parte 2, com certeza. Tô mostrando aí pra vocês, levei antisséptico se alguém se machucasse, o que não aconteceu, graças a Deus. Levei repelente, esse é muito importante. E levei também protetor solar para a Nika, principalmente, né? Bom, o resto, roupas, fraldas, né? Casaco, porque a gente ainda está numa estação de muito frio, né? Teoricamente o inverno acabou, mas ainda tá muito frio por aqui. Bom, e como eu falei pra vocês, a gente foi em um vilarejo muito pequenininho. Gente, esse vilarejo, o nome dele é Sucardi. É um vilarejo aqui no estado onde eu moro, em Madhya Pradesh. Ele fica num distrito aqui do estado chamado Dewas. E esse vilarejo, ele tem um total de 250 famílias apenas. E tem uma população aí de cerca de 1.300 habitantes. E de acordo com a Constituição da Índia, existe uma lei para essas aldeias, né? E elas geralmente são administradas por chefes de aldeias, que são eleitos representantes. Aí, como vocês podem ver, tem muito verde no caminho, gente. Assim, é muita fazenda, é muita árvore. Já quero saber de você aí nos comentários se você ficou impressionado de ver esta paisagem toda, este verde todo, se você só imaginava que a Índia era só trânsito e muita sujeira e poluição. Gente, a Índia tem paisagens de tudo que é tipo. Eu já até comentei lá no meu Instagram que aqui, inclusive, tem neve lá mais pro norte da Índia. No inverno, sim, tem muita neve. E este vilarejo, ele fica apenas 3 horinhas de carro, 3 a 4 horas, é muito pertinho daqui. Aí a gente deu uma paradinha para comer um kachori, que é um salgado aqui na Índia, que é tipo a nossa coxinha lá no Brasil, né? E ele tem geralmente recheio de lentilhas e vegetais. E eu filmei também um pouquinho de uma cidadezinha vizinha, que ela é um pouco mais movimentada, né? E ela até lembra aqui um pouco onde a gente mora, em Bhopal. Pra quem não sabe, eu moro em Bhopal, no estado de Madhya Pradesh. E onde eu moro é a capital do estado. जैसे कि पंजाबियों का गांव ज़्यादातर वही पंजाब अमृतसर अमृतसर Mostrei um pouquinho aí do áudio original para vocês, né? Com um pouquinho de trânsito, buzina, né? Como sempre, né? Eu vou mostrar um pouquinho da rotina de como é a vida num vilarejo, para vocês verem. Isso foi filmado bem cedinho, logo de manhã, tirando o leite da vaca. Sim, na casa que a gente ficou, que são de alguns parentes do meu marido, eles têm vaquinhas, aí um café da manhã bem típico indiano. Este prato tem um nome bem controverso pra gente, ele se chama porra. Gente, esse prato, ele é feito de arroz, como parece, né? Ele é um arroz que ele é pré-cozido antes dele ser ensacado, né? Ele é pré-cozido, desidratado e achatado para que ele possa ser novamente consumido com bem pouco cozimento, ou até mesmo sem nenhum cozimento, né? Porque ele já é pré-cozido antes de ser vendido. E aí mais uma imagem da minha filha comendo, e vocês vão ver muito dessas imagens por aí, gente. A Anika, ela tem 2 anos agora em fevereiro, ela tem o tamanho de uma criança de 4 anos, eu compro roupas para ela de 4 anos, e ela tem uma dieta vegetariana. Ela come verduras, frutas, legumes, cereais, derivados de leite,
leite e ela come muito bem. Ela não me dá o menor trabalho desde os 6 meses de idade, quando comecei a introdução alimentar dela. Agora eu vou mostrar um pouquinho da casa para vocês. Essa área que eu tô mostrando primeiro é logo que sai ali do quarto. Eu não mostrei o quarto, gente. O quarto tava bem desarrumado, que tinha gente dormindo, né? E essa área é como se fosse uma área comum. É uma área de estar, né? Ou ela pode ser também uma copa para eles jantarem, para eles almoçarem. Não tem móveis no chão também, não tem sofá, não tem TV ali, não tem cama. Tem um armário, algumas louças, né? É tudo bem simples, como vocês podem ver. Tem um fogãozinho pequeno, eles não costumam ter forno também, gente. As casas tradicionais, eles não usam forno, né? A maioria dos pratos indianos não tem necessidade de ser usado forno. Como vocês podem ver ali na janela saindo, já tem as vaquinhas ali fora. E eu sei que vocês vão me perguntar, Bárbara, cadê a pia? Não tem pia, como que lava a louça? Então, quando você sai ali dessa cozinha, onde tá as coisinhas no chão, que eles também não costumam ter armários, né, essas casas mais simples, você já dá ali na parte de fora. Esses vilarejos pequenos, vou explicar pra vocês, eles não costumam ter água encanada. Então, muitas das famílias têm o seu próprio poço, algumas famílias não têm. No caso, eles têm a própria fonte de água deles, mas não é água encanada. Então, tudo que se relaciona à água, tudo que eles têm que fazer com água, usar o banheiro, tomar banho, lavar louça, lavar roupa, eles fazem ali fora, nessa área que vocês podem ver. Eles lavam louça, lavam roupa. E ali tem 2 portinhas, vou mostrar pra vocês. Ali é como se fosse uma casa de banho, né? Uma das portas onde eles tomam banho. E a outra porta é onde é o banheiro. Que eu não mostrei, ele tava bem limpinho. É um banheiro simplesmente, já mostrei várias vezes em outros vídeos. É um buraco no chão, né, gente? E tem também água ali naqueles baldes bem grandes. E tudo que se relaciona à água, eles metem ali fora. Aí saindo tem uma outra área comum, que é como se fosse a frente da casa. Eles também dormem aí, viu, gente? É muito comum. Depende, acho que também muito da estação e tal. No caso, quando tá no verão, tá bem quente, né? É muito comum que eles durmam aí fora. Tem cama e tal. Tem uma TV ali pequena também, que não deu pra ver nas imagens. Tem também essa cortina, onde é uma venda, né? Uma vendinha deles, uma lojinha, vende alguns salgadinhos, algumas coisinhas assim, simplesinhas, né? No caso, a família do meu marido, eles têm outros negócios. Eles têm uma fazenda, né? E eles têm as plantações deles, mas já vou avisando pra vocês que ter uma fazenda, ter plantações, não significa que as pessoas são ricas, né, que elas têm muito dinheiro, não significa isso, né, significa que elas têm a própria fonte de renda, né. Tô mostrando pra vocês, a gente está em 2 motos, estamos indo a caminho da fazenda, né, vou mostrar tudo pra vocês. Aí eles usam bastante gado, né, pra cuidar das fazendas. O gado, para quem não sabe, acho que a maioria das pessoas devem saber, é bem útil, né, como um fertilizante natural mesmo, e é muito comum que essas famílias tenham búfalos, tenham vacas, como vocês viram na casa da tia do meu marido. Tem 4 vaquinhas lá e tem um bezerro que nasceu há poucos dias. Essas vacas, gente, elas são apenas para consumo próprio deles mesmos, são vacas que dão leite quando tem os bezerrinhos, e eles não vendem o leite da vaca, nem nada disso, eles consomem dentro de casa apenas. E essas vacas, eles usam principalmente como fertilizante, né? Conforme elas fazem cocô, eles levam para a fazenda e usam como fertilizante. Aí a gente já tá chegando. Essa plantação, essa parte da plantação é uma plantação de ervilhas, né? Eu vou explicar para vocês direitinho as coisas que me explicaram. Essas plantações de ervilha, de grão de bico, eles têm ali, elas ficam mesmo prontas lá para março somente, né? Eles começam a plantação depois do Diwali, lá para novembro. E fica tudo prontinho lá para março, que tem um outro feriado, coincidentemente, que é o Holi, né? Então, ele coincide muito bem. Esse tipo de plantação, eles crescem num período mais frio do ano. Uma outra coisa que eu sei que vocês vão perguntar, vai ter gente que vai perguntar, Bárbara, você precisava ficar com lenço na cabeça? Gente, estava frio, vocês podem ver que a minha filha está de casaco, porque estava muito sol, mas estava frio, porque... Teoricamente o inverno já acabou, mas ainda tá bem frio aqui pra gente, ainda mais nesses lugares. E independente do frio, estava muito sol. E esse sol na minha cabeça estava me incomodando um pouco. Aí eu coloquei o lenço, mas eu não necessariamente preciso ficar de lenço. Além da plantação de ervilhas, da plantação de grão de bico, eles também têm alguns outros vegetais, legumes, né?
No caso, a tia, o tio e 3 filhos, né? No caso, os 3 meninos, eles ajudam na fazenda, né? Quando tá com bastante movimento aqui na empresa, aqui na cidade onde a gente mora, o meu marido chama os meninos para virem trabalhar aqui com ele, né? Que eles também tinham uma boa graninha extra. E o pai deles, no caso, já tem um pouco mais de idade, mas ele também trabalha bastante. A mãe deles, ela costumava trabalhar até pouco tempo atrás na fazenda também. E quando é época de colheita, eles contratam as pessoas para fazerem a colheita também para ajudar, né? Aí mostrei um pouquinho em câmera lenta de um dos vegetais, aí uns legumes que eles fazem colheita aí. É tudo bem fresquinho, gente, é uma delícia. Uma outra coisa que eu sei que vão perguntar, tem algumas poucas pessoas que já me perguntaram e eu acho interessante compartilhar aqui com vocês, sobre a situação atual da Índia em relação aos fazendeiros. Está sim acontecendo uma greve muito grande entre os fazendeiros e eu vou explicar um pouquinho para vocês dessa história. Enquanto isso, estou mostrando imagens também de quando a gente chegou no rio. O rio ele é muito pertinho, a poucos metros ali da fazenda. Eu nem sabia que a gente ia, senão eu teria colocado uma outra roupa na mala para a Nika principalmente. Enquanto isso eu vou explicando para vocês sobre a questão que está acontecendo aqui na Índia dos agricultores, né? Gente, aqui na Índia cerca de 50% da força de trabalho do país é composta por pessoas que trabalham na agricultura, né? A agricultura ela é extremamente importante para a Índia tem um solo muito fértil. Aqui, por exemplo, em Madhya Pradesh, esse número é inclusive maior, né? Aqui o estado onde eu moro, ele tem uma agricultura bem forte, mais de 60% dos trabalhadores trabalham na agricultura, e o atual primeiro-ministro, ele tem uma forma de governo bem liberal, né? Eles introduziram 3 portarias novas, e os agricultores são contra essas portarias, principalmente a maior parte dos agricultores são pequenos agricultores, como é o caso da família do meu marido que a gente visitou, né? Esses pequenos agricultores, eles não vão se beneficiar dessas leis, né? Essas leis seriam, por exemplo, tem uma que se chama Lei de Comércio e Facilitação de Produtos Agrícolas, né? Elas permitem que qualquer agricultor contorne ali o comitê, né, de mercado e venda os produtos diretamente para grandes empresas, armazéns, né? Essa é uma forma de governo bem liberal, né? Isso teoricamente seria para ajudar, mas a oposição diz que na prática isso vai fazer com que grandes empresas controlem os preços dos produtos aqui na Índia. E o que pode acontecer se as grandes empresas controlarem? O preço pode cair ainda mais, né? Para quem não sabe, os agricultores eles vendem esses produtos num preço X e esse preço geralmente é muito baixo o valor que vai para esses agricultores. Se os preços caírem ainda mais, né, na hora de vender para grandes empresas, isso só vai piorar a situação dos pequenos agricultores, né? Para quem quer uma comparação aí com o Brasil, né, seria mais ou menos o que algumas pessoas são a favor de privatização, né? Então aqui seria mais ou menos isso, não exatamente, mas seria mais ou menos isso. Essas mudanças na legislação, elas facilitam a entrada dos grandes varejistas e exportadores, né? Isso faz muito sentido no ponto de vista do governo, né? Mas a questão é a longo prazo, né? Essas entidades coletivas, elas somente estão interessadas em maximizar o seu lucro. Bom, esse é um tema bem complexo para a gente falar num vídeo tão curtinho, né? Eu só passei mais ou menos por cima, porque tem umas pessoas que perguntam sobre esse tema, né? Mas aí eu tô mostrando pra vocês um pouquinho das ervilhas, né? Pra quem nunca viu uma ervilha inteira ali abrindo. Gente, essas ervilhas estão na época e elas são super docinhas, eu nem acreditava. Eu, por exemplo, odeio ervilha e essa ervilha, ela é simplesmente uma delícia. Ela é muito docinha. Bom, gente, eu vou ficando por aqui por hoje. Vai ter com certeza a parte 2, aí a gente vai ter que abrir uma meta, né? Vou entrar com uma meta aí pra vocês, se a gente bater 5.000 likes com 500 comentários, eu solto a parte 2 ainda no domingo, né? Então vamos ajudar aí. E mais uma vez eu pedi pra você verificar sua inscrição, se você é inscrito no canal. E eu vou ficando por aqui. Eu vou deixando meu beijo, meu abraço e até a próxima. Anica!